está registrado assim: Gênesis 9, versos de número 14 a 17, diz assim: Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres de toda a carne, e as águas não mais tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Aqui Deus então faz um pacto com a criação. E todo pacto requer então um símbolo. E Deus estabelece que o arco, hoje conhecido por nós como arco-íris, seria então o símbolo desta aliança. Todas as vezes em que os olhos de Deus ou os olhos dos homens se voltassem para o arco exposto aos homens e a Deus, lembraríamos então que existe um pacto, que existe um compromisso entre Deus e nós, de nos amarmos eternamente e lutarmos para que este amor sobreviva a toda e qualquer dificuldade que a vida nos proporcione. Essas alianças também são símbolos de um acordo, de um trato que vocês estão fazendo. Essas alianças externam o interesse interno do coração de vocês de viverem juntos até que a morte os separe. Estas alianças materializam sentimentos. Mesmo sem palavras, dizem para todos nós que vocês se amam e que vocês são uma família. Este é o símbolo do trato que vocês fazem hoje diante de Deus e dessas testemunhas. Mas quando observamos a história que acabamos de ler, nós percebemos que Deus, mesmo tendo feito um pacto, uma aliança com a terra, Deus não disse que esse pacto iria imunizar a terra de tal maneira que a terra não passaria por tempestades, não sofreria mais. Pelo contrário, a Escritura diz no verso que acabamos de ler, que chegaria um dia sobre a terra em que o céu iria escurecer, as nuvens cobririam a beleza do céu, de tal maneira que o homem teria medo da imagem que se desenharia no céu. Seriam dias de tempestades, escuros. E quando a chuva começasse a cair, à medida em que ela fosse caindo, enchendo a terra, trazendo bênçãos, mas também muitos transtornos, a Escritura diz que juntamente com essas nuvens carregadas, viria o arco da aliança. E Deus então se lembraria do seu compromisso com o homem e não permitiria que as nuvens trouxessem chuvas para afogar a terra novamente em dilúvio. E vai ter dias em que o tempo vai fechar dentro de casa, vai escurecer. Aquele dia que você fala assim, Luciano, hoje o bicho vai pegar lá em casa. Aquele dia em que a gente apronta, esquece um mandado importante, não percebe que a esposa tirou os pelinhos aqui da sobrancelha. Aqueles dias em que ela comprou uma roupa nova e saiu de casa e a gente nem percebeu, fomos e voltamos e nem notou que a roupa era nova. Nesses dias o tempo normalmente fecha, escurece. E às vezes aquilo que era simples traz um desgaste, um transtorno tão grande para dentro de casa. Às vezes, naqueles dias de sobrecarga no trabalho, enfadonhos, de muitos atritos, você vai chegar em casa esperando descanso. E aí, normalmente, quando você entra em casa, você vai jogar no sapato para lá, ali para cá. E aí, de repente, aquela mulher doce, amorosa, vai estar: Luciano, eu já te falei. E aí você vai falar assim: mas pelo amor de Deus, mulher, pelo amor de Deus, não fala nada não, que hoje eu estou com a casaca virada. E aí você vai falar assim: misericórdia, mas não foi com o senhor que eu casei. Mas essas coisas acontecem, você já tem experiência disso.
E às vezes essas coisas vão se avolumando de uma tal maneira e elas desgastam tanto os sentimentos do coração da gente, e elas ferem tanto o coração da gente, mas tanto, tanto, tanto. É aquele teu amor, às vezes é esperado e nunca dito, é aquele abraço que nunca chega, é aquele cafuné que nunca acontece, é aquele convite para uma noite especial, uma pizza, um pastel, um refrigerante, um cachorro quente, que às vezes também não acontece, e que às vezes vai gerando uma certa amargura no coração da gente, uma certa tristeza, e às vezes isso fica tão feio, mas tão feio, que a gente acha que deixou de amar, que a gente acha que já não vale mais a pena caminhar juntos, e a gente começa a duvidar se era para sermos realmente um casal, se era para estarmos juntos de verdade, será que não foi um erro? E às vezes as coisas escurecem de tal maneira, mas de tal maneira, que o único brilho que a gente consegue ver no casamento é o da aliança. Por isso que ele não pode sair do dedo jamais. O único brilho, a única coisa que reluz no casamento é a aliança. Porque esse brilho vai nos lembrar o seguinte: quando você disser o seguinte, eu acho que eu não amo mais o Luciano, eu acho que eu não amo mais a Simone, este brilho te lembrará que acima do amor está o compromisso. Não obstante que os homens tenham feito, Deus está dizendo o seguinte: faça um compromisso conosco de amar a raça humana acima de seus pecados, acima das suas limitações, acima dos seus defeitos, ainda que vocês nunca sejam o que eu quero que vocês sejam, eu os amarei mesmo assim, e não deixarei que o mundo seja afogado de novo em dilúvio. Às vezes é assim. Às vezes a gente quer que o outro seja aquilo que nós esperamos. E às vezes nós ficamos revoltados porque eles não são assim. Aí você fala assim: eu queria tanto que o Luciano fosse mais organizado, queria tanto que o Luciano não esquecesse as coisas. Ele esquece tudo, pastor. E aí o Luciano fala assim: pastor, eu queria tanto que a Simone fosse mais tranquila, fosse mais paciente, é muito afobada, quer tudo da na hora. E aí, mas de repente, essas alianças lembram o seguinte: um dia eu aceitei o desafio de amá-la com suas imperfeições, com suas limitações, de amá-la ao ponto de fazê-la superar seus defeitos. De igual forma, que essas alianças te lembrem disso sempre. Eu prometi amar meu irmão e ajudar nas suas limitações, nos seus defeitos, nas suas imperfeições. Este é o grande desafio de vocês. A priori não é ser feliz, a priori é fazer feliz.